situações como essa nós vemos como uma falta de normalidade. Como também não é normal nós vermos, por exemplo, o presidente Bolsonaro com uma tornozeleira e já preso. Ele já está preso na sua casa, está preso, não pode receber visitas. Esse parlamentar aqui mesmo já enviou ao ministro Alexandre Moraes 2 pedidos de permissão para que possa visitar o presidente e não conseguir até agora resposta. Como é que alguém pode ser preso sem um julgamento? Não acabou o julgamento, ele já está preso. Sobre o caso de Bolsonaro estar com uma prisão cautelar ou uma prisão domiciliar, foi perguntado aqui literalmente: que brasileiro está preso sem a devida condenação, sem o trânsito em julgado? Isso foi perguntado aqui. Bem, 44% dos presos no Brasil hoje está nessa condição como prisão provisória sem a condenação final. Só para começar o debate, não estão com prisão domiciliar. Estão no sistema carcerário brasileiro, que é um estado inconstitucional de coisas, um inferno na terra, sem a condenação definitiva. Bolsonaro está em prisão domiciliar. Grande parte destas pessoas aqui, pobres, periféricas, faveladas e negras. Então, para começar o debate, porque foi perguntado quem está preso nesse país sem a devida condenação. Bem, quase metade das pessoas que está presa. Só que a grande maioria sem visibilidade, sem imprensa, sem um acesso real ao direito de se defender e com um recorte de classe. Pessoas pobres e com recorte racial. Pessoas negras. Começa o debate por aí. Mas faço uma segunda pergunta, Padre João. Que brasileiro, vou inverter o raciocínio, que brasileiro hoje permaneceria solto de forma flagrantemente mobilizando pessoas para coagir a justiça a seu favor? Na minha opinião, Bolsonaro estar preso numa prisão cautelar faz todo sentido. O filho dele está onde nesse momento? Nos Estados Unidos, certo? E o que o filho dele fala aberta e publicamente? Que está negociando com o governo dos Estados Unidos sanções ao Brasil para que o seu pai seja absolvido ou anistiado. E ele está lá, segundo Bolsonaro, financiado pelo próprio Bolsonaro. Se isso não é coagir a justiça, se isso não é dificultar a instrução criminal, se isso não é atrapalhar o andamento do processo, isso é o quê? Evidentemente, Bolsonaro está usando a sua influência, o seu prestígio, a sua condição econômica, a sua relação com o seu filho nos Estados Unidos para constranger a justiça brasileira. Quem estaria solto nessa condição? Ele goza de muito privilégio, na minha opinião. Eu diria o contrário. Quem tem poder de fazer isso nesse país? Ele visivelmente está coagindo a justiça. Uma coisa, só para fazer o bom debate, é você se declarar inocente. A democracia pressupõe isso. Você não precisa produzir provas contra si. Outra coisa é você questionar uma decisão judicial e dentro do processo recorrer. A democracia pressupõe isso. Outra coisa é o que Bolsonaro faz. Ele usa o seu poder econômico, o seu poder político, a relação com o seu filho para constranger a justiça brasileira e evidentemente é uma forma de coação. Então a prisão cautelar faz-se necessária para preservar a instrução criminal, o andamento do processo até o devido julgamento. Está em casa. Eu vou responder a pergunta novamente. Quem no Brasil está preso antes da condenação? Quase metade do sistema penitenciário brasileiro. E sem o prestígio e a proteção que Bolsonaro tem. Ai de um pobre negro mobilizar a sua comunidade para questionar a decisão de um juiz. Estaria com certeza preso em casa. Não. Talvez tivesse tomado um tiro na cara. Bolsonaro é um privilegiado.
E outra questão, quem está polarizando o Brasil? Padre João, me ajuda a lembrar aqui pedagogicamente. Quando Lula perdeu a eleição em 1989, o que aconteceu? Quando Lula perdeu a eleição em 1994, o que aconteceu? Quando Lula perdeu a eleição em 1998, o que aconteceu? Quando Haddad perdeu a eleição em 2018, o que aconteceu? Quem não sabe perder, quem organiza a trama golpista, quem não respeita a decisão da maioria da população, é a extrema-direita. Eles carregam o Brasil para o caos. Quando a gente tenta defender a democracia, somos nós que estamos deixando a situação instável? Fomos nós que sentamos em cima da mesa diretora dizendo não vai ter sessão? Daí quando a gente reage para que o trabalho legislativo volte à sua normalidade, a gente é que está levando para a polarização? Tem um vídeo que viralizou recentemente do Haddad indo para a USP, salvo engano, no dia seguinte ao que ele perdeu a eleição em 2018. E perguntaram, Haddad, o que você vai fazer agora? E ele disse, vou trabalhar, vou dar aula, sou um professor. Vim pegar os meus livros. Quando Bolsonaro perdeu a eleição, ele entrou em choque, chamou os seus amigos, em sua maioria homens, começou a chorar a sua própria derrota, porque não sabe perder, tem um quê de imaturidade emocional na lógica de ser da extrema-direita, não reconheceu publicamente o resultado e começou a organizar uma trama para não entregar a presidência, que envolve tipo plano de assassinato. Gente, é barbárie. E veja, isso não é surpreendente. Eu sempre remonto essa história. Independente de esquerda e direita, alguém aqui naturaliza tortura? É normal pegar um ser humano e pau de arara, pancada, choque elétrico, rato, cobra. Eu queria ouvir dos parlamentares da direita. Não, a gente acha isso tranquilo. Eu imagino que ninguém vai dizer isso publicamente, certo? Então vamos seguir o raciocínio. Chega um deputado, tem uma mulher que foi torturada e tem um homem que a torturou. É de direita ou de esquerda um indivíduo publicamente para milhões de brasileiros homenagear o torturador desta mulher, ridicularizando o sofrimento dela? Alguém aqui é capaz de defender essa postura? Pois essa foi a fala de Jair Bolsonaro no dia da votação, no dia 17 de abril de 2016. Gente, isso não é direita, sei lá o que é isso, é anticivilizatório, desumano, criminoso. Numa democracia séria ele perdia o mandato ali, sério mesmo. Porque liberdade de opressão não pode se confundir com isso. Então para concluir, na minha opinião, não anistiar, até pela minha formação, não tem a ver com vingança ou revanche. Tem a ver com memória, verdade, justiça e democracia. Coitado do povo preto, pobre, favelado e periférico que não consegue se defender. Que antes de ser preso é morto. Privilegiado é Bolsonaro. Tirano golpista ainda em casa. Eu não quero revanche. Eu quero justiça para começar a passar esse país a limpo.